Nunca imaginei que um simples envelope dourado pudesse me trazer tantas emoções contraditórias. Estava ali, em meio às propagandas e contas, aquele convite de casamento com letras rebuscadas. André, meu ex de 3 anos, me convidando para seu casamento com Fernanda, a mulher que conheceu apenas 2 meses depois do nosso término. Fiquei paralisada na porta do meu apartamento enquanto tentava processar aquela informação. Nosso término tinha sido um desastre completo. Depois de 3 anos juntos, ele simplesmente disse que não me via mais como esposa material e que eu precisava crescer na vida antes que ele pudesse me levar a sério. Segundo André, eu era apenas uma recepcionista sem ambição, enquanto ele, como engenheiro civil, tinha responsabilidades e um círculo social a manter. Aquelas palavras me perseguiram por meses enquanto eu chorava todas as noites, abraçada ao travesseiro. O pior não foi o término em si, mas como ele aconteceu na frente dos amigos dele durante um churrasco. André fez questão de me humilhar publicamente, listando todos os meus defeitos e como eu estava segurando sua carreira promissora. Saí correndo daquele lugar e bloqueei seu número, jurando nunca mais cruzar seu caminho. E agora, quase um ano depois, lá estava ele me convidando para testemunhar sua felicidade eterna. Liguei imediatamente para Jéssica, minha melhor amiga desde o colégio. Ele só quer esfregar na sua cara que encontrou alguém melhor, ela disse com indignação. Eu sabia que era verdade. Fernanda era médica dermatologista, filha de um importante empresário de São Paulo e tinha aquele tipo de beleza que parece saída de revistas. Era exatamente o upgrade que André tanto desejava quando me deixou. Durante dias, fiquei obcecada com aquele convite. Joguei no lixo, resgatei, rasguei e depois colei de volta. Uma parte de mim queria ignorar completamente, seguir em frente como se André não existisse. Mas outra parte, aquela ferida que ainda não tinha cicatrizado completamente, queria mostrar que eu estava bem, que tinha superado tudo e que sua rejeição não tinha me destruído como ele provavelmente imaginava. Foi quando tive uma ideia maluca. Se eu fosse ao casamento, precisaria causar uma impressão. Não poderia aparecer sozinha como a ex-patética que tô ver. Precisava de alguém ao meu lado, alguém que fizesse André se questionar se tinha feito a escolha certa. O problema é que eu não estava namorando ninguém. Após o desastre com André, tinha me fechado completamente para relacionamentos. Jéssica sugeriu que eu contratasse um acompanhante profissional. Tipo um garoto de programa? Perguntei horrorizada. Não exatamente, ela explicou. Existem serviços de acompanhantes sociais, pessoas que você pode contratar para ir a eventos como um par. Sem necessariamente envolver, você sabe, é mais comum do que você imagina. Aquilo parecia loucura, mas quanto mais eu pensava, mais a ideia fazia sentido. Eu só precisava de alguém para uma noite, alguém que me ajudasse a manter a dignidade. Depois de muita pesquisa e uma indicação da prima de Jéssica, encontrei um serviço acompanhante perfeito. Parecia legítimo e profissional. Eles garantiam discrição total e tinham vários modelos disponíveis com diferentes perfis. Criei uma conta e comecei a navegar pelas opções disponíveis. Foi quando vi Felipe, alto, ombros largos, sorriso confiante e olhos verdes penetrantes. Sua biografia dizia que era formado em Direito Internacional e falava 4 idiomas. Perfeito demais para ser verdade, pensei. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, marquei uma reunião preliminar. O serviço exigia esse encontro para garantir compatibilidade e discutir. Escolhi um café movimentado no shopping, um lugar público onde me sentiria segura. Cheguei 20 minutos antes, pedindo um cappuccino que nem consegui beber de tão nervosa que estava. E então, ele apareceu. Ainda mais impressionante pessoalmente, vestindo um blazer casual sobre uma camiseta básica que de alguma forma parecia extremamente sofisticada nele. Você deve ser Marina, ele disse estendendo a mão. Sua voz era grave e melodiosa, com um leve sotaque que não consegui identificar. Sou Felipe. É um prazer conhecê-la. Quando apertei sua mão, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo.
Isso não estava nos planos. Era suposto ser apenas um acordo profissional, mas meu corpo parecia ter ideias diferentes. Tentei manter a compostura enquanto explicava a situação, evitando olhar diretamente para ele. Enquanto eu contava sobre André e o casamento, Felipe me ouvia atentamente, sem julgamentos. Quando terminei, perguntou: "Então, basicamente, você quer deixar seu ex com ciúmes e mostrar que seguiu em frente?" Corei imediatamente. Dito em voz alta, parecia tão infantinho. "Bom, quando você coloca dessa forma", começou. "Não se preocupe, não estou aqui para julgar, estou aqui para ajudar. E acredite, já ouvi histórias muito mais complicadas que a sua." Discutimos os detalhes. O casamento seria em uma vinícola nos arredores de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, dali a 3 semanas. Com jantar de ensaio na sexta e a cerimônia no sábado. Felipe cobrava por diária, mais despesas, e eu precisaria arcar com sua passagem, hospedagem e alimentação. O valor me fez engasgar com meu cappuccino, mas era tarde demais para voltar atrás. Eu já tinha decidido seguir com aquele plano maluco. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. Nas semanas seguintes, Felipe e eu trocamos mensagens diárias para criar nossa história de relacionamento. Decidimos que nos conhecemos em um curso de fotografia, um hobby que realmente tenho, e estávamos juntos há 4 meses. Ele memorizou detalhes sobre minha vida, minha família e meus gostos com uma precisão impressionante. A cada conversa, eu ficava mais convencida de que tinha tomado a decisão certa, embora meu saldo bancário discordasse veementemente. Na sexta-feira do grande fim de semana, encontrei Felipe no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ele estava deslumbrante em uma calça jeans escura e camisa azul clara que realçava seus olhos. Meu estômago deu um nó quando ele se aproximou e me deu um beijo suave. "Pronta para o show?" sussurrou em meu ouvido. Não estava nem um pouco pronta, mas não havia mais volta. Alugamos um carro e seguimos para o hotel em Bento Gonçalves, conversando como velhos amigos durante... No hotel, enfrentei uma. Havia apenas um. Felipe percebeu meu desconforto instantaneamente. "Posso dormir no sofá", ofereceu-te. "É perfeitamente confortável." Aquele gesto de respeito me deixou ainda mais atraída por ele, algo que tentei desesperadamente ignorar. Estávamos ali a trabalho, lembrei a mim mesma. Nada mais. Tomei um banho demorado, tentando acalmar os nervos antes do jantar de ensaio. Quando saí do banheiro enrolada na toalha, encontrei Felipe ajeitando travesseiros e lençóis no sofá. Ele ergueu os olhos e rapidamente desviou o olhar, respeitosamente. "Vou me trocar no banheiro", disse. Enquanto ele estava lá, vesti meu vestido vermelho, uma peça que tinha comprado especialmente para aquela ocasião. Era elegante, mas com um decote que chamava a atenção na medida certa. Quando Felipe saiu do banheiro vestindo um terno impecável, ficamos alguns segundos apenas nos olhando. "Você está absolutamente deslumbrante", ele disse. Sua voz tinha um tom diferente, algo que não parecia ensaiado ou profissional. Senti minhas bochechas queimarem. "Você também não está nada mal", respondi, tentando manter o tom leve. Ele sorriu e ofereceu seu braço. "Vamos dar a eles um show que jamais esquecerão." Respirei fundo, ajeitei meus ombros e coloquei minha mão em seu braço. Era hora de enfrentar meu passado. O restaurante escolhido para o jantar de ensaio era um dos mais exclusivos da região vinícola. Assim que entramos, senti todos os olhares se voltarem para nós. Felipe, percebendo o meu nervosismo, colocou sua mão sobre a minha e inclinou-se para sussurrar: "Relaxe. Você é a mulher mais bonita deste lugar e estou com você." Aquelas palavras, mesmo que parte do serviço pelo qual eu estava pagando, me deram a confiança que eu precisava. Foi quando avistei André do outro lado do salão. Ele conversava animadamente com um grupo, seu braço possessivamente ao redor da cintura de uma mulher loira e elegante. Fernanda, presumivelmente. Como se sentisse meu olhar, ele virou a cabeça em nossa direção. Nossos olhos se encontraram e pude ver o exato momento em que ele me reconheceu, sua expressão mudando de surpresa para algo que não consegui decifrar completamente.
Felipe, seguindo meu olhar, identificou imediatamente André. Aquele é o homem do momento? Perguntou discretamente. Confirmei com um leve aceno. Interessante, murmurou Felipe. Ele não para de olhar para cá, mesmo com sua noiva ao lado. Sinto uma pequena satisfação com essa observação, mas tentei não demonstrar. Estávamos ali apenas para mostrar que eu havia seguido em frente, não para criar problemas. André e Fernanda começaram a circular pelo salão, cumprimentando os convidados. Era inevitável que chegariam até nós. Apertei o braço de Felipe nervosamente quando os vendo. Lembre-se, ele é somente apaixonado por você. Sorri genuinamente pela primeira vez naquela noite. Felipe tinha o dom de me fazer sentir especial, mesmo sabendo que era tudo uma performance paga. Marina! Que surpresa você ter vindo! Exclamou André com falsa cordialidade quando finalmente chegou à nossa mesa. Seus olhos examinavam Felipe de cima a baixo, claramente tentando avaliá-lo. Não perderia por nada, respondi com um sorriso igualmente falso. Este é Felipe, meu namorado. Felipe se levantou e estendeu a mão com uma confiança tranquila que fez André parecer quase desajeitado em comparação. André, é um prazer finalmente conhecer você. Marina mencionou que vocês foram amigos por um tempo. A escolha deliberada da palavra amigos foi um golpe sutil, mas eficaz. Vi o maxilar de André contrair ligeiramente. Esta deve ser Fernanda, continuou Felipe, voltando-se para a noiva com um sorriso caloroso. Parabéns pelo casamento. Vocês formam um casal encantador. Fernanda sorriu, claramente encantada com os modos de Felipe, enquanto André parecia cada vez mais desconfortável. E o que você faz, Felipe? Perguntou André num tom que sugeria que esperava ouvir algo pouco impressionante. Felipe sorriu tranquilamente. Sou advogado especializado em direito internacional. Atualmente estou trabalhando com uma empresa suíça em um projeto de expansão na América Latina. Vi os olhos de André se arregalarem ligeiramente. Marina e eu nos conhecemos em um curso de fotografia. Ela tem um talento extraordinário, não acha? Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. André pareceu desconcertado por um momento, claramente não esperando que Felipe redirecionasse a conversa para me elogiar. Sim, Marina sempre gostou de fotografia, respondeu vagamente. Fernanda, sentindo a tensão, interveio. Vocês devem conhecer muitas pessoas aqui, não é? A maioria são amigos do André, da faculdade e do trabalho. Ela sorriu educadamente, mas seus olhos mostravam curiosidade. Felipe colocou seu braço ao redor da minha cintura. Na verdade, Marina é a única pessoa que conheço aqui, e isso é mais que suficiente para mim. Ele olhou para mim com tanto carinho que por um momento esqueci que estávamos apenas atuando. Tenho sorte de tê-la encontrado. Ela transformou minha vida completamente. O brilho em seus olhos parecia tão genuíno que até eu quase acreditei. O resto da noite transcorreu como um sonho estranho. Felipe era o acompanhante perfeito, atencioso, charmoso e completamente focado em mim. Dançamos juntos, ele me trazia bebidas e petiscos, sussurrava coisas doces no meu ouvido que me faziam rir. Tudo enquanto eu sentia os olhares de André nos seguindo pelo salão. Em certo momento, Felipe me conduziu para a sacada para apreciar a vista. Mas na realidade, era para termos um momento a sós. Como estou me saindo? Perguntou ele, finalmente quebrando o personagem por um instante. Você está inacreditável, respondi honestamente. Quase consigo esquecer que isso é trabalho para você. Felipe olhou para o horizonte por um momento. Nem sempre parece trabalho, disse ele em voz baixa, antes de voltar a sorrir profissionalmente. Seu ex não parou de olhar para você a noite toda. A missão está sendo cumprida com sucesso. Quando voltamos para dentro, encontramos André sozinho no bar. Tentei passar direto, mas ele chamou meu nome. Felipe apertou minha mão, dando-me força, e paramos. Posso falar com você por um minuto? A sós? Pediu André, lançando um olhar significativo. Antes que eu pudesse responder, Felipe disse: Claro, vou buscar algo para bebermos, meu amor. Volto em um minuto.
Ele me deu um beijo suave na testa antes de se afastar, deixando-me surpresa com sua disposição em me dar espaço. Então, é sério mesmo? Perguntou André assim que Felipe. Havia algo em seu tom que me irritou profundamente. Sim, André, é sério. Por quê? Parece tão difícil de acreditar que alguém possa me valorizar. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Não foi isso que eu quis dizer. É só que... ele parece tão... perfeito? Completei. Sim, ele é incrível. Respeita-me, valoriza-me e acredita no meu potencial. Tudo que você nunca fez. André bebeu um gole de seu uísque, evitando meu olhar. Eu cometi erros, Marina. Não vou negar isso. Era a primeira vez que o ouvi admitir algo assim. Mas ver você com ele é estranho. Cruzei os braços. Diferente como? Ele hesitou. Mais confiante, mas você mesma, de alguma forma. Lembra quando começamos a namorar? Você tinha essa energia. Depois, eu não sei o que aconteceu. Você e suas críticas constantes, seu jeito de me fazer sentir que nunca era suficiente. Ele abriu a boca para contestar, mas naquele momento Felipe voltou com 2 taças de champanhe. Está tudo bem por aqui? Perguntou, entregando-me uma taça e colocando a mão protetoramente em minhas costas. A expressão em seu rosto dizia claramente que estava pronto para me tirar dali se eu desse qualquer sinal. Tudo ótimo, respondi, sorrindo para ele. André só estava me dizendo como está feliz por nós. Feliz sentiu educadamente. É muito gentil da sua parte, André. Fernanda parece uma mulher incrível também. Você tem sorte. André forçou um sorriso. Sim, tenho. Ele olhou para mim uma última. Bem, preciso voltar para minha noiva. Aproveitem a festa. Observei-o se afastar, sentindo uma estranha mistura de triunfo e melancolia. O resto da noite passou em um borrão de dança e risadas. Felipe era um dançarino excepcional e me conduzia pela pista com uma graça que atraía olhares admirados. Em certo momento, percebi que estávamos nos divertindo genuinamente, sem pensar em André ou em qualquer outra pessoa no salão. Quando finalmente voltamos para o hotel, estava exausta, mas estranhamente feliz. No quarto, Felipe afrouxou a gravata e me olhou com curiosidade. O que André disse quando ficaram sozinhos? Hesitei antes de responder. Ele percebeu que estou diferente, confiante. Felipe sorriu. Você está. Desde que ele foi um idiota por não valorizar isso. Suas palavras me tocaram profundamente. Obrigada por esta noite, disse suavemente. Você realmente fez parecer real. Felipe manteve o olhar fixo em mim por um momento, que pareceu se estender indefinidamente. Havia algo em seus olhos que me fez prender a respiração. Talvez porque nem tudo seja atuação, disse ele antes de se virar para arrumar seu improvisado leito no sofá. Fiquei paralisada, tentando processar o que aquelas palavras significavam. Seria parte do serviço? Uma técnica para fazer o cliente se... Ou havia algo mais acontecendo entre nós? Deitada na cama, não conseguia dormir. Ouvia a respiração regular de Felipe no sofá e me perguntava como seria acordar ao lado dele todas as manhãs. Era loucura, claro. Eu mal o conhecia e nossa relação era estritamente profissional. No entanto, não conseguia parar de pensar em como me senti quando ele me olhava, quando segurava minha mão, quando sussurrava em meu ouvido. Era como se meu corpo e meu coração soubessem algo que minha mente racional se recusava a aceitar. Na manhã, Felipe havia pedido café da manhã no quarto e estava arrumando a pequena mesa perto da janela. Bom dia, bela adormecida, disse ele sorrindo. Pensei que você poderia precisar de cafeína antes do grande evento. Sentei-me na cama, consciente de meu cabelo despenteado e rosto amassado. Para minha surpresa, Felipe parecia achar aquilo encantador. Você é adorável pela manhã, comentou casualmente, como se estivesse apenas constatando um fato. Enquanto tomávamos café, discutimos a estratégia para o dia. A cerimônia seria às 16 horas, seguida por uma recepção que provavelmente duraria até a madrugada. Precisaremos de uma saída estratégica, disse. Se sairmos muito cedo, parecerá que você não está se divertindo. Se ficarmos até o final, você ficará exausta.
Sugiro que saímos por volta da meia-noite, depois de mostrarmos a todos como estamos felizes juntos. Olhei para ele com gratidão. Ele realmente pensava em tudo. Tem certeza que você é advogado e não um estrategista militar? Brinquei. Felipe riu. Na advocacia internacional, às vezes preciso ser os dois. Continuamos conversando sobre coisas aleatórias, descobrindo que tínhamos gostos musicais surpreendentemente parecidos e uma paixão compartilhada por filmes de ficção científica antigos. Era fácil falar com ele. Fácil demais para alguém que eu estava pagando para fingir gostar de mim. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. Passamos a manhã explorando a vinícola, fazendo uma degustação guiada e tirando fotos juntos que, segundo Felipe, seriam úteis para nossa história de cobertura. Em cada foto, ele me olhava com uma adoração tão real que comecei a me perguntar se eu não estaria me envolvendo emocionalmente demais naquela farsa. Lembrei a mim mesma repetidamente que aquilo era o trabalho dele, fazer mulheres se sentirem especiais e desejadas. Ao meio-dia, Felipe sugeriu que voltássemos ao hotel para descansar antes da cerimônia. O show principal ainda está por vir, disse ele com uma piscadela. No caminho de volta, passamos por uma pequena floricultura. Felipe pediu que eu esperasse no carro e voltou minutos depois com uma única rosa vermelha. Para complementar seu vestido, explicou quando me entregou a flor. O gesto, pequeno mas significativo, fez meu coração acelerar. De volta ao hotel, tomei um longo banho relaxante para resolver algumas coisas. Quando ele voltou, eu estava terminando de me maquiar. Você está absolutamente estonteante, disse ele da porta do banheiro. Virei-me para agradecer e fiquei sem palavras por um momento. Felipe havia cortado o cabelo levemente e usava um smoking que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo. Uau! Foi tudo o que consegui dizer. A cerimônia foi realizada em um belo jardim com Felipe segurou minha mão durante todo o tempo, às vezes acariciando meus dedos distraidamente. Quando os noivos trocaram votos, senti seus olhos em mim, não no altar. Uma vez, quando nossos olhares se encontraram, vi algo em sua expressão que questionar tudo novamente. Havia uma intensidade ali que não parecia ensaiada. Durante a recepção, Felipe não saiu do meu lado nem por um minuto, exceto quando fui ao banheiro. Quando voltei, encontrei-o conversando animadamente com minha prima Débora, que eu não via há anos. "Seu namorado é um encanto", exclamou ela quando me aproximei. "Ele estava me contando como vocês se conheceram no curso de fotografia. Que história romântica!" Felipe sorriu e colocou o braço ao meu redor. O que posso dizer? Foi amor à primeira vista. Mais tarde, quando a banda começou a tocar músicas lentas, Felipe me conduziu para a pista de dança. Enquanto dançávamos, ele me segurava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Você está se divertindo?" perguntou suavemente. Assenti, incapaz de articular como me sentia. "Ótimo", disse ele, "porque seu ex não parou de nos observar a noite toda." Acho que ele está começando a perceber o que perdeu. Olhei discretamente por cima do ombro de Felipe e, de fato, vi André nos observando da mesa principal, enquanto Fernanda conversava animadamente com algum parente. Havia algo em seu olhar que me surpreendeu. Não era raiva ou ciúme óbvio, mas uma espécie de resignação melancólica. Por um breve momento, senti pena dele, mas logo lembrei de todas as noites que passei chorando por causa de suas palavras cruéis. "Não estou mais pensando nele", confessei a Felipe, voltando minha atenção para aqueles olhos verdes que me cativaram desde o primeiro encontro. "Estou pensando em você, em nós, nesta noite." Felipe pareceu momentaneamente preso, antes de recuperar sua compostura profissional. "Bom", respondeu ele suavemente, "é assim que deveria ser." Ele me puxou mais para perto e continuamos dançando, meu rosto aninhado em seu peito, ouvindo as batidas de seu coração. Aconteceu a primeira reviravolta da noite. Enquanto dançávamos, senti Felipe ficar tenso. Olhei para cima e vi pálido, os olhos fixos em algum ponto atrás de mim. "O que foi?" perguntei preocupada. Ele engoliu em seco. "Não se vire agora, mas acabei de ver alguém que não esperava encontrar aqui."
Sua voz tinha perdido toda a confiança habitual. Quem? Sussurrei, morrendo de curiosidade. Minha ex-noiva, revelou ele em voz baixa. Com quem terminei há 6 meses. Aparentemente, ela conhece os noivos. Fiquei chocada. Felipe nunca tinha mencionado uma ex-noiva. De fato, nunca tinha compartilhado nada pessoal comigo. Nosso relacionamento era estritamente profissional, afinal. O que você quer fazer? Perguntei, sentindo que era minha vez de assumir o controle da situação. Felipe pareceu genuinamente vulnerável pela primeira vez desde que nos conhecemos. Não sei, admitiu ele. Não terminamos bem. Ela me pegou num momento ruim da minha vida e interpretou mal algumas coisas. Algo na maneira como ele disse isso me fez suspeitar que havia muito mais nessa história. Ela sabe o que você faz? Quero dizer, trabalhar como acompanhante? Felipe balançou a cabeça. Não, ninguém sabe, exceto os clientes. É um trabalho temporário enquanto resolvo algumas questões legais com minha licença para advogar no Brasil. Antes que pudesse perguntar mais detalhes, uma mulher elegante de cabelos castanhos aproximou-se de nós. Felipe, chamou ela com evidente surpresa. É você mesmo? Felipe se virou lentamente, ainda me mantendo firmemente ao seu lado. Olá, Beatriz, respondeu ele com uma calma forçada. Que surpresa te ver aqui. A mulher nos olhava alternadamente, claramente confusa com minha presença. Você sumiu completamente depois. Bem, você sabe, disse ela, ignorando-me deliberadamente. Achei que tivesse voltado para a Suíça. Felipe apertou minha cintura levemente antes de responder. Esta é Marina, minha namorada. Marina, esta é Beatriz, uma conhecida. A maneira como ele me apresentou, como se eu fosse realmente sua namorada, me pegou de surpresa. Estendi a mão educadamente, embora pudesse sentir a hostilidade emanando dela. Beatriz apertou minha mão brevemente, seus olhos rapidamente voltando para Felipe. Namorada? Isso foi rápido. Seu tom era cortante. Felipe manteve a compostura, embora eu pudesse sentir tensão em seu corpo. Às vezes encontramos a pessoa certa quando menos esperamos, respondeu ele, olhando para mim com tanto carinho que quase esqueci que tudo era uma encenação. Marina me ajudou a perceber o que realmente importa na vida. Beatriz soltou uma risada sem humor. Interessante! E o que seria isso? Felipe não hesitou. Honestidade, confiança, aceitação. Cada palavra parecia carregada de significado oculto. Beatriz estreitou os olhos. Você ainda não contou a ela, não é? Perguntou com um sorriso malicioso. Senti Felipe congelar ao meu lado. Não há nada para contar, Beatriz, respondeu ele firmemente. O passado é passado. O passado tem o hábito de nos alcançar, querido, retrucou ela antes de se virar para mim. Pergunte a ele sobre o dinheiro que desapareceu da conta conjunta antes do nosso casamento. Ou sobre por que realmente perdeu sua licença para advogar. Com essas palavras, ela se afastou, deixando-nos em um silêncio tenso na pista de dança. Olhei para Felipe, esperando alguma explicação, mas seu rossível, os olhos seguindo Beatriz enquanto ela se afastava. Felipe? Chamei. Ele piscou como se voltasse de algum lugar distante e forçou. Desculpe por isso. Ex-noivas podem ser complicadas. Tentei manter a voz casual, embora minha mente estivesse repleta de perguntas. Ela parecia bastante amarga. O que aconteceu entre vocês? Felipe. É uma longa história e não muito agradável. Podemos falar sobre isso depois? Não quero estragar nossa noite. Concordei relutantemente, mas 1000 perguntas giravam em minha mente. Quem era Felipe realmente? Ele era realmente advogado? Por que perdera sua licença? E o que acontecera com o dinheiro que Beatriz mencionou? Pela primeira vez desde que o conheci, senti uma pontada de dúvida. O homem perfeito ao meu lado de repente parecia um estranho, mas não era o momento para confrontos. Estávamos no casamento do meu ex, cercados por pessoas, e eu precisava manter as aparências. Vamos buscar algo para beber?
Sugeri, querendo sair da pista de dança e dos olhares curiosos que nos seguiam desde o encontro com Beatriz. Felipe pareceu aliviado com a sugestão. Ótima ideia, concordou, guiando-me para o bar com a mão firmemente em minhas costas. Enquanto esperávamos pelas bebidas, notei que ele constantemente verificava o salão, como se temesse outro encontro indesejado. O Felipe charmoso que eu conhecia... Você está bem? Perguntei finalmente. Ele hesitou antes de responder. Desculpe por isso. Não esperava encontrá-la aqui. E complicou as coisas. Olhei para ele com seriedade. O que exatamente ela quis dizer sobre o dinheiro e sua licença? E passou a mão pelo cabelo, um gesto que agora reconheci como sinal de desconforto. Marina, prometo explicar tudo mais tarde. Este não é o lugar. Assenti, decidindo confiar nele por enquanto. Nossos drinks chegaram e Felipe virou o seu de uma vez. Vou pegar outro, disse ele, virando-se para o bartender. Ao fazer isso, seus olhos encontraram algo ou alguém do outro lado do salão. Seu rosto ficou tenso novamente. O que foi agora? Perguntei, seguindo seu olhar. Um homem de meia idade nos observava com intensidade. Quando percebeu que o notamos, começou a caminhar em nossa direção. Droga, murmurou Felipe. É o pai dela. Antes que eu pudesse reagir, o homem estava diante de nós. Monteiro, disse ele friamente a Felipe. Pensei que tivesse deixado o país. Felipe endireitou os ombros, assumindo uma postura defensiva que nunca tinha visto antes. Boa noite, Dr. Rezende. Não, como pode ver, ainda estou no Brasil. O homem mais velho me lançou um olhar avaliador antes de Felipe. Vejo que encontrou outra vítima, comentou com desdém. Aquilo me pegou de surpresa. Vítima? O que ele estava insinuando? Felipe deu um passo à frente, sua voz baixa, mas intensa. Não fale assim da minha namorada. O que aconteceu entre mim e sua filha não tem nada a ver com Marina. Doutor... Namorada? É assim que está chamando os seus... clientes agora. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como ele sabia? Felipe tinha dito que ninguém conhecia seu trabalho como acompanhante. Olhei para Felipe em busca de alguma explicação, mas seu rosto havia se fechado completamente. Você não sabe do que está falando, disse ele ao homem mais velho, que apenas sorriu com escárnio. Sei exatamente do que estou falando, retrucou o Dr. Rezende. Sei que você arruinou minha filha, roubou nossas economias e agora está aqui, fazendo sabe-se lá o quê. Ele se virou para mim, seu olhar suavizando ligeiramente. Senhorita, não sei qual é sua relação real com este homem, mas aconselho cautela. Felipe Monteiro não é quem diz ser. Felipe deu um passo à frente, colocando-se entre mim e Dr. Rezende. Chega, disse ele firmemente. Marina, vamos sair daqui. Ele pegou minha mão e começou a me conduzir para longe, mas o estrago já estava feito. Minha mente girava com perguntas e dúvidas. Quem era realmente o homem que eu havia contratado? E em que tipo de encrenca eu havia me metido? Enquanto nos afastávamos, percebi André observando toda a cena com interesse. Maravilha! Exatamente o que eu precisava. Meu ex testemunhando o deita que eu tinha criado. Felipe me guiou até um terraço isolado, longe dos olhares curiosos dos convidados. Assim que estávamos sozinhos, soltei minha mão da dele e o encarei. O que diabos foi aquilo? Exigi saber. Quem é você realmente, Felipe? Se esse for mesmo seu nome? Ele pareceu genuinamente perturbado, algo que nunca tinha visto antes. Passou as mãos pelo rosto e respirou fundo antes de olhar para mim. Meu nome é realmente Felipe Monteiro. Fui advogado, isso é verdade. O resto é complicado. Estou pagando bastante por esta noite. Acho que mereço saber em que me meti. Rebati, cruzando os braços. Felipe assentiu lentamente. Você tem razão. Ele olhou ao redor para certificar-se de que estávamos realmente sozinhos antes de continuar. Eu era advogado corporativo na Suíça. Conheci Beatriz lá. Ela estava fazendo doutorado, nos apaixonamos, ficamos noivos. Ele fez uma pausa, como se organizasse seus pensamentos.